O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Canadá suspende participação no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura por investigação de relação com o Partido Comunista Chinês. A gente vai fazer aqui o nosso giro, né, pelo Pacífico e a gente vai começar pelo Canadá porque facilita do ponto de vista de organizar o roteiro, né? Começando pela notícia, né, que o Matias nos trouxe, a ministra das Finanças do Canadá anunciou na última quarta-feira, dia 14, a Chrystia Freeland, que o Canadá suspenderia, né, a sua participação no Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia, né, que é para ser uma espécie ali de um banco, uma proposta parecida com a do Banco Mundial, né, mas geograficamente restrita à Ásia, né, e que tem um grande capital chinês, né. O banco foi criado em 2016 e o Canadá entrou em março de 2018. E hoje o banco já tem 106 integrantes, né, deixou de ser apenas regional. E o Canadá, então, anunciou a suspensão da sua participação para que essas ligações entre o banco e o Partido Comunista Chinês sejam investigadas. Por quê? Porque até essa semana, diretor de comunicações do banco, um cidadão canadense chamado Bob Pickard, eu falei Pickard porque é com K, né? Se fosse 2 Cs eu ia falar Picard, que nem o famoso explorador náutico que inspirou o personagem de Star Trek. Ele anunciou sua demissão essa semana, dizendo que o banco ele tem uma cultura de trabalho tóxica, que o banco é dominado, né, pelo Partido Comunista Chinês, que membros do Partido Comunista Chinês supervisionam né, as atividades de outras pessoas e que ele, como patriota, né, não achava que estava agindo nos melhores interesses do seu país, tá? A embaixada chinesa na China, a embaixada chinesa no Canadá, disse que se tratavam apenas de mentiras, né? E o banco, por sua vez, disse que as acusações não têm provas, desapontam o banco. O banco apoia, né? E apoiou, empoderou o Bob Pickard a desempenhar o seu papel e estamos orgulhosos da nossa missão multilateral e de termos uma equipe internacionalmente diversa, tá? Ainda no Canadá, meu caro Matias, o primeiro-ministro Justin Trudeau disse que o Google e o Facebook, né, via suas empresas donas, né, Alphabet e Meta, estão usando táticas de bullying no Canadá em relação a legisladores e a opinião pública contra a proposta de legislação canadense que obrigaria, né, o Facebook e a Google a pagarem veículos de mídia, né, pelo conteúdo deles. Uma questão parecida com o que é discutido aqui no Brasil, né, também. E, né, novamente, né, o mesmo tipo de tática das Big Techs, e nesse caso que está falando não somos nós, né, é o Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, acusando que as empresas cometem bullying. Tá? A proposta é o Online News Act. Tá? Também no Canadá, meu caro Matias, tivemos um incidente entre Canadá e Índia. Por quê? A gente já mencionou aqui, alguns programas atrás, né, a gente falou que a Índia, a gente repercutiu, né, que a Índia prendeu um dos principais líderes separatistas Sikh. E nós comentamos na época, né, que o Canadá tem uma grande comunidade Sikh, já teve ministros, né, Sikh,
líderes de partidos também. Do novo Partido Social Democrata, né? E o que acontece, né? Essa grande comunidade Sikh no Canadá, né, estava celebrando, né, uma data importante para a comunidade, com um desfile que seriam ali carros alegóricos, né? Nada, claro, no nível Sapucaí, tá, gente? Coisas bem mais modestas. Bem mais canadenses, contidas. Pois é, na cidade de Brampton, no Canadá. Que é a cidade do Russell Peters, comediante indo-canadense. Como é que você sabia que o cara era de Brampton? Porque eu assisti vários especiais dele, ele fala bastante disso. Tá, né? Ele fala disso. Tá. É em Ontário, na província de Ontário. É Grande Toronto. Grande Toronto. E um dos carros alegóricos tem o assassinato da Indira Gandhi, com uma placa escrito Revenge. Por quê? Porque a Indira Gandhi, ela foi primeira-ministra da Índia durante muito tempo, ela é uma das líderes mais importantes da história indiana. Ela conduziu diversas políticas contra o separatismo Sikh. E o que acontece? Durante essa repressão do nacionalismo Sikh, tropas indianas entraram no Templo Dourado, que é o local mais sagrado do Sikh. Tá? E isso foi visto como uma blasfêmia, né? Algo inaceitável. E os guarda-costas da primeira-ministra, que eram Sikh, a assassinaram a facadas. E aí o carro alegórico retrata isso, né? E o governo indiano, obviamente, protestou, né, contra isso, afirmando, né, que além do mau gosto, né, também é um espaço dado a extremistas que glorificam a violência, algo que não é bom para o relacionamento entre Índia e Canadá. Tá? Então, não é algo tão trivial assim quanto pode parecer. Também em relação ao Canadá, meu caro Matias, né, infelizmente também temos, na verdade, né, uma onda de milhares de focos de incêndio pelo país, né, afetando aí milhões de quilômetros quadrados, que causaram dezenas de milhares de pessoas evacuadas, né, pessoas que tiveram que ser evacuadas, né, de suas casas, pessoas que tiveram que ser hospitalizadas por questões respiratórias, muita poluição sendo jogada no ar, e inclusive muita gente compartilhou as imagens de Nova York, né, com o céu amarelo ali, o céu meio sépia, né, por conta da fumaça. O Canadá solicitou, né, e recebeu ajuda internacional, né? Muitos governos mandaram bombeiros, mandaram equipamentos, viralizou inclusive o vídeo dos bombeiros sul-africanos chegando no Canadá, né, cantando o hino nacional africano e dançando e tudo mais. Então a situação no Canadá não foi, né, não está tão agradável assim. Infelizmente até agora não tivemos nenhum morto. Meu caro Matias, vamos sair, né, nesse primeiro momento do continente americano, vamos cruzar o Estreito de Bering, vamos passar pela Península de Kamchatka, vamos passar pelas Ilhas Kurilas e vamos chegar ao Japão com duas notícias. Primeira delas é que, no último final de semana, 2 soldados foram mortos e outro está gravemente ferido depois que eles foram atacados a tiros por um outro soldado japonês durante um exercício, durante prática de tiro, né, num stand na cidade de Gifu, tá? Todos militares, né, das forças terrestres de autodefesa japonesas. Tá? O caso está sendo mantido em sigilo, né, e sob investigação. O suspeito era um recruta de 18 anos de idade. E a outra notícia de hoje, sexta-feira, dia 16, né, sexta-feira, né, no nosso horário, o Japão, né, o parlamento japonês, aprovou, né, a reforma da lei de crimes sexuais. E algumas mudanças são que a definição de estupro,
tá? Ela passa a ser mais ampla. Antes ela era muito restrita e críticos diziam que ela favorecia impunidade, né? Então agora a definição de estupro ficou mais ampla, né? A definição do crime, né? A idade de consentimento para relações, né, passou de 13 para 16 anos de idade, tá? Lembrando que no Brasil a idade de consentimento é 14. No caso, idade de consentimento, né, é a questão, por exemplo, do estupro de vulnerável, né? Então, assim, se um adolescente japonês de menos de 16 anos de idade tiver relações com uma pessoa maior de 16 anos de idade, isso será crime, tá? E, caso elas tenham uma idade próxima e tenham uma relação consentida, existem ali algumas exceções, tá? Na lei. Também ampliaram o tempo de prescrição de crimes sexuais, ou seja, agora, antes eram 10 anos, agora é 15 anos para prescrição, expandindo o tempo de possível denúncia, tá? Também também foram criminalizadas ações como produção de imagens íntimas sem consentimento, compartilhamento de imagens íntimas, enfim, todo esse tipo de coisa. E também foi tipificado como crime o ato de você espionar pessoas em situações de intimidade, né? No caso do Japão, nós tivemos vários escândalos em que pessoas colocavam câmeras escondidas em banheiros femininos, né? Então muitas vezes era, por exemplo, o dono de um estabelecimento comercial, o dono de uma empresa, né, botava e assistia suas funcionárias, enfim, coisas assim. Não vamos ficar entrando em detalhes nojentos aqui. E isso agora foi tipificado, né? Já era considerado um crime, mas como parte de um outro crime. Agora vai ser um crime específico, tá? E também foi aprovado um mecanismo, né, que coloca a primeira garantia de direitos, né, de pessoas da comunidade LGBT, tá? Embora essa lei tenha sido criticada por considerar que ela ainda é muito tímida, tá? Né, mas quando eu digo a garantia de direitos do relacionamento, tá, entre duas pessoas, tá? Do Japão, meu caro Matias, nós vamos para a Península Coreana, com duas notícias da República da Coreia do Sul. A primeira delas, da semana passada, dia 5, é que o governo, né, da Coreia do Sul quer tirar algumas exceções que existem hoje na lei para a pena de morte, tá, na Coreia do Sul. Lembrando, assim, na Coreia do Sul, você tem a pena capital, tá? O país não executa ninguém desde dezembro de 1997, pois existe uma moratória, né, extraoficial. Porém, existem 60 pessoas que estão na prisão na Coreia do Sul condenadas à pena de morte. O que o governo atual, né, que, vamos lembrar, né, é um governo conservador, né, o atual presidente, né, ele é do Partido Conservador, e né, quando ele foi eleito, a gente fazia ali uma brincadeira, né, uma comparação, que ele seria ali uma espécie, né, de Sérgio Moro, né, da Coreia do Sul, né, o Yoon Suk-yeol, que ele veio da carreira do judiciário, ele se tornou uma figura notória, né, nacionalmente, por conta de investigações dos escândalos de corrupção, inclusive ligados à questão das fadas celestiais, um dos episódios mais repercutidos que a gente já fez aqui. Então, basicamente, o que o governo da Coreia do Sul quer fazer é começar a abrir caminho para reimpor a pena capital no país, que existe, porém ela tem uma moratória extraoficial, tá? E a outra notícia, uma notícia de hoje, tá? A Coreia do Sul resgatou no mar partes do foguete que a Coreia do Norte, né, utilizou para lançar o satélite mês passado, e o lançamento fracassou e o foguete caiu no mar. A Coreia do Sul, inclusive, divulgou imagens do resgate de alguns dos destroços. Lembrando que se cair em águas internacionais é de quem chegar primeiro,
tá? E, obviamente, a Coreia do Sul está fazendo isso para ver, né, para dar uma olhada na tecnologia utilizada, né, nos componentes do foguete. Da Coreia do Sul, da Península Coreana, meu caro Matias, nós vamos para a China, tá? Primeiro com notícias da política externa chinesa sem Estados Unidos e notícias chinesas, tá? Começando que na semana passada, né, no dia 6, o governo da República Popular da China parabenizou, né, a formação de uma nova força naval conjunta no Golfo Pérsico, né, que será formada por Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã, né, para realizar patrulhas anti-pirataria. Vamos lembrar, os Emirados Árabes Unidos saiu de uma iniciativa similar conduzida pelos Estados Unidos e agora vai fazer parte dessa junto com a Arábia Saudita, Irã e Omã, tá? E que também vai realizar exercícios militares navais com a China, justamente, tá? Também no dia 6, né, a China iniciou a perfuração, né, do que pode ser, né, no deserto de Tarim, que fica na região de Xinjiang, o que será o buraco mais profundo da China, tá? Eles vão cavar, né, vão abrir um buraco, não é nem cavar, né, é uma espécie de uma furadeira gigante ali, tá? Numa analogia que só pessoas de humanas vão fazer para as pessoas de engenharia ficarem pé da vida, né? A ideia é chegar a 11.100 metros de profundidade, tá? E chegar basicamente ali no sistema Cretáceo, tá? Da crosta terrestre. Tá? A parte da crosta terrestre que foi formada há 145 milhões de anos atrás. Tá? A perfuração vai durar mais de um ano. Tá? E é para pesquisas geológicas, né, compreender o próprio processo, né, de formação da Terra e tudo mais. Lembrando que o buraco mais fundo, né, que existe, né, fica na península de Kola, né, que é perto da fronteira entre Rússia e Finlândia, que tem tá. Posso ir? Vai lá. Que tem uma profundidade de 12.262 metros, né? Foi perfurado no período soviético e foi fechado em 1995, né? Depois do fim da União Soviética por uma questão de gastos. E é muito curioso, porque assim, acho que isso foi popularizado, porque você lembra que uns anos atrás era muito famoso ter uns perfis de fotos e tal, que eram de lugares abandonados, né? Especialmente na ex-União Soviética e tal. E aí o cara postou a foto assim de um... Terrible Places, alguma coisa assim. Alguma coisa. E o cara postou a foto assim de um negócio que parece que alguém botou uma porca, entendeu? E parafusou um negócio no chão. E tá no chão, tava no chão, né, naquele momento. Né? Assim, você podia trupicar. E é o mais profundo buraco já feito pela humanidade, entendeu? Com essa profundidade de mais de 12 mil metros. Enfim, então notícias do mundo da ciência, né? Certamente o pessoal, por exemplo, o Sérgio Sacani, nosso querido Pedro Loz, né? O Pedro que tá me devendo convite faz tempo, vou puxar a orelha aqui em público mesmo, né? Ele acha que só porque ele é lindo ele pode fazer essas coisas. Né? Mas então eles certamente, com muito mais propriedade, vão falar aí desse projeto chinês do super buracão. Aí vamos para relações China-Arábia Saudita, meu caro Matias, já que, né, o vice-ministro de Relações Exteriores da China visitou Riad na semana passada para a Conferência de Negócios Árabe-China, né, onde foi anunciado um projeto de 5 bilhões e meio de dólares, né, para a produção de carros elétricos pela China na Arábia Saudita. Né, isso é muito curioso, né, já que a Arábia Saudita aí depende dos combustíveis fósseis. Né, então, você ter aí, né, uma fábrica de carros elétricos, lembrando que a China, né, é o país que mais fabrica carros elétricos. Né? Então, isso vai ser interessante.
né? Aí, talvez a principal notícia envolvendo a China dessas 2 últimas semanas, uma notícia muito interessante, é o fato de que, no último dia 13, tá, terça-feira, até hoje, dia 16, o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, esteve em Pequim, onde ele foi recebido pelo Xi Jinping. É a 5ª, né, visita oficial do Mahmoud Abbas à China, porém, é a primeira visita, né, do Abbas à China desde que a China, né, articulou a aproximação entre a Arábia Saudita e Irã. Né? O Abbas esteve em dezembro, né, na cúpula entre China e Estados Árabes, que foi a primeira visita, a primeira viagem do Xi Jinping depois da pandemia. Então, a China olhou para a Arábia Saudita e Irã e falou, olha, vamos agir aqui para reaproximar esses 2 países, fazer o que os Estados Unidos não estão fazendo, Estados Unidos que se ausentaram do Oriente Médio e se ausentaram depois de 2 décadas de fazer porcaria no Oriente Médio. Vamos usar o termo porcaria, né? Porque é um programa family friend, de fazer totô no Oriente Médio. Pronto, vamos usar um termo ainda mais infantilizado, né? Agora, claramente, né, a China está olhando para a questão palestina. Né? Por quê? Porque para você resolver a questão palestina hoje, você tem que resolver a questão de Israel e Arábia Saudita. Né? A Arábia Saudita é das últimas grandes potências dos países árabes, né, que não tem relações com Israel. Os Estados Unidos tentam fazer essa aproximação e esbarram em questões de segurança. A China também vai tentar fazer isso e triangular com a questão palestina. E a Arábia Saudita, toda vez que vai conversar sobre normalizar, né, suas relações com Israel, né, sempre coloca a questão palestina na mesa. Então, isso é muito importante para a gente ficar de olho, porque não é que o Xi Jinping vai chamar o Abbas e o Netanyahu vai falar, vamos sentar aqui e vamos conversar. Vai ser com uma triangulação. Vai ser Palestina, Arábia Saudita e Israel. Então, isso vai ser muito interessante. Durante a visita, também foram assinados, né, acordos de cooperação econômica, acordos de fornecimento de insumos médicos, tá? Isso é muito interessante. E o Xi falou, né, publicamente assim: nós somos bons amigos e parceiros. Nós, né, no caso a China, sempre apoiamos firmemente a justa causa, né, a causa justa, né, do povo palestino para restaurar seus legítimos direitos nacionais. E que a solução para a questão na Palestina está no estabelecimento de um Estado palestino independente baseado em suas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital, né? Que é a resolução do Conselho de Segurança da ONU, né? Que Israel não reconhece. E claro, Israel não quer, né, não vai aceitar uma Palestina nas fronteiras de 67, né, e hoje nós temos a questão dos três tipos de zonas na Cisjordânia, A, B e C, coisa que a gente já explicou antes, que fica aqui muito, muito puxado, muito complicado a gente explicar agora numa vez só. E aí, alguns nossos ouvintes podem falar, poxa, Felipe, mas você está sendo meio otimista com essa coisa. Não estou sendo otimista. O que eu estou falando é que é isso que a China vai tentar. Tá? Com essa triangulação. Se a China vai conseguir, são outros 500. Mas o mais interessante agora é pensar o seguinte: é o fato de que, cada vez mais, a China ultrapassa os Estados Unidos como o possível articulador de paz e de acordos. Né? Uma das imagens mais famosas do século XX, né, especialmente na pós-Guerra Fria, é o quê? É o Bill Clinton no Jardim da Casa Branca com o Arafat e o Rabin,
né, cumprimentando-se, né, assinando a paz. Então, aquela coisa, Estados Unidos mediou a paz. Hoje, os Estados Unidos desempenhar essa função é quase impossível. Pelos desastres que foram as políticas de ambos os partidos no Oriente Médio, pela queda no prestígio internacional, pela desconfiança que muitos países e setores políticos da região têm em relação aos Estados Unidos. Então, hoje, a China tem mais chances do que os Estados Unidos de resolver essa questão do Oriente Médio. Embora os Estados Unidos sejam o maior aliado de Israel e o maior aliado da Arábia Saudita. Olha só que curioso. Mas os Estados Unidos não conseguem fazer sequer os seus aliados conversarem. Quanto mais botar a Palestina no meio. Né? E a Palestina que hoje vê os Estados Unidos com desconfiança. Por quê? Porque foram décadas de a Palestina falando, olha, Israel não está cumprindo o que a gente combinou na década de 1990. E os Estados Unidos falando... Lembra lá de Camp David? Isso, e aí os governos dos Estados Unidos vão lá e falam, puxa, né, que coisa. Né? O mais perto que chegou foi o roadmap, né, do governo Bush filho, ali no início dos anos 2000, que inclusive tem um texto lá no site Xadrez Herbal, escrita pela minha querida amiga Marcele, um beijo para ela, que é nosso ouvinte, inclusive, trabalha na Apex, e escreveu um texto sobre isso. Então, é isso. Tá? Sobre essa questão da China e Palestina. E uma última notícia chinesa, meu caro Matias, antes da gente passar para China e Estados Unidos, é que o governo chinês, né, via a Secretaria de Justiça de Hong Kong, solicitou que a plataforma, a discoteca sueca, como você chama, né, retirasse a música Glory to Hong Kong, né, da plataforma, que foi uma música muito utilizada nos protestos em 2019, né, contra o governo, né, tido ali como uma música que fere a Lei de Segurança Nacional Chinesa, segundo a argumentação das autoridades chinesas. Então ela foi removida, né, da discoteca sueca, aquela que nos remunera rios de dinheiro. Só que não. Se eu ganhasse R$1 para cada play do Spotify, olha... Pois é. Então, se eu ganhasse 1 centavo. Mas nem isso, viu? Aí, meu caro Matias, a gente vai de relações entre China e Estados Unidos, né, as duas superpotências atuais. Primeiro, né, no dia 3 de junho foi revelado que, em maio, o diretor da CIA, William Burns, visitou Pequim, né, de forma secreta, tá? Né, não foi divulgado na época, para conversar, né, com também representantes da inteligência chinesa, né, para restaurar canais de comunicação entre os dois países. Também na semana passada, no dia 5 de junho, tivemos um vídeo publicado, né, de um incidente marítimo ali nas águas do Estreito de Taiwan. Tá? Um destroyer dos Estados Unidos estava realizando uma patrulha e aí um navio, né, da Marinha Chinesa, pelas imagens me parece ali ser pelo tamanho de uma corveta, talvez uma corveta grande, uma fragata pequena, não sei, o Luoyang 3, ele realiza uma manobra, ele no jargão dos motoristas, ele dá uma fechada. Tá? Ele realiza uma manobra e cruza, né, corta a trajetória do destroyer, e o destroyer então tem que também mudar o seu curso e diminuir a velocidade para evitar um eventual choque. Tá? Um dos nossos ouvintes, inclusive, lembrou, né, um incidente que a gente sempre comenta aqui. Todos eles que falam, ai meu Deus, o mundo está perto da destruição nuclear e tal. Em 1988, lá no Mar Negro, um destroyer soviético e um cruzador dos Estados Unidos, os soviéticos literalmente abalroaram dos Estados Unidos, sabe? Foi o choque mesmo. Então dessa vez foi só tirou uma fina, né? Mas aí você teve a publicação das imagens, né? E claro, é sempre receita pode dar ruim, né? Também em relação às duas superpotências, né, o Instituto de Estocolmo, né, para Pesquisa Internacional da Paz, né, conhecido pela sigla inglesa CIPRI, que é talvez a principal fonte, né, a mais
a mais reputável fonte, melhor dizendo, né, sobre orçamentos militares, sobre orçamento de defesa, gastos, né, todo esse tipo de coisa, soltou o seu yearbook, né, de 2023, afirmando que os arsenais nucleares cresceram em 17%, tá, em 2022, afirmando que todas as potências nucleares do mundo deram indícios de terem expandido os seus arsenais. No caso chinês, ela teria ido de 350 ogivas em janeiro de 22 para 410 em janeiro de 23. E aí muitas manchetes, né, sempre compartilharam assim, não, China expande seu arsenal nuclear, né? Claro, você ter uma corrida nuclear, você ter uma proliferação nuclear desenfreada é uma desgraça. Mas vamos lembrar que o maior arsenal nuclear do mundo é o da Rússia, o segundo maior é dos Estados Unidos, ambos de longe, tá? Então, assim, o arsenal nuclear de França, China, Reino Unido, ainda é tímido em relação a esses países, quanto mais de Israel, Coreia do Norte, Índia, enfim. Também, segundo o relatório, né, cerca de 2.000 ogivas nucleares foram mantidas em estado de alto alerta operacional, tá? Dizendo que elas poderiam ser utilizadas em questão de minutos. Dessas 2.000, 1.900 eram de Rússia ou Estados Unidos. Tá? Né? Os outros países que mantêm ogivas nucleares em estado de alta prontidão são China, França, Reino Unido e Índia e Israel, mas em quantidades menores. Tá? Então, enfim, para quem quiser ver o relatório, é sempre interessante também que mostra a evolução dos gastos militares e tal, mas também tirar um pouquinho do sensacionalismo. Essa semana, né, teremos aí a visita, né, começando hoje, né, do Antony Blinken, né, o senhor o Blincalhão, né, ele vai justamente à China, né, será a primeira, né, visita do secretário de Estado do Joe Biden à China. Ele vai ficar lá até o dia 21. Porém, né, não esperem nenhuma grande revelação, nada muito assinado. É uma conversa para criar condições, né? É uma conversa, né, para ali, né, tentar retomar uma relação. Da República Popular da China, vamos para a República da China, para a China-Taiwan, para a província rebelde, como preferirem, já que o seu ministro de Relações Exteriores, Joseph Wu, está realizando uma turnê europeia, né, e esteve em Praga, né, capital da Tchequia, onde se encontrou, né, com outros representantes do governo tcheco, inclusive o presidente do Senado tcheco, né? E lembrando que a Tchequia não reconhece Taiwan, né? Sempre bom fazer esse lembrete, e obviamente essa visita gerou protestos do governo chinês. Da China, meu caro Matias, nós vamos para a Tailândia, né? O porquê, né? Porque mês passado nós tivemos eleição na Tailândia, né? O partido da junta militar tomou uma surra e a gente falou aqui, nós falamos aqui que, olha, muita gente animada, muita manchete bonitinha por aí, mas não se animem. Por quê? Porque a Tailândia é um sistema autoritário, centrado numa monarquia intocada e nos militares ali como de fato detentores de poder. E o que está acontecendo agora, né? O Pita Limjaroenrat, né, que ficou em primeiro lugar nas eleições, ele tem 42 anos de idade, né, do partido Siga Adiante, né, ele agora será investigado, né, se ele cumpre, né, as condições para ser candidato, justamente. Né? Ou seja, se a candidatura dele, né, é legal ou não. Por quê? Porque ele fez carreira, ele é um empresário, né? Ele tem ali uma quantidade razoável de grana, e ele também tinha empresas de mídia. E a Comissão Eleitoral Tailandesa está investigando se tem ações de mídia, o que não pode, o candidato não pode ter. O candidato não poder ter empresas de mídia é perfeito, né? Para evitar ali o cara criar cobertura favorável a si mesmo. Mas o fato, meu caro Matias, é que a empresa de mídia que era da família dele, ela não funciona desde 2007. Então,
é possível que o simples fato dele tem lá o nome dele no documento, entendeu? Aí não decretou, não extinguiu o CNPJ direito, entendeu? O CNPJ tá lá, tá empurrando com a barriga, sabe? Não cancelou o CPF tá só suspenso, alguma coisa assim. Então, pode ser que uma mera burocracia não apenas, né, impeça ele de ser primeiro-ministro, mas faça com que ele nunca mais possa ser candidato e pegue até 10 anos de cana. Então, né, repito, né, a gente falou que esse entusiasmo na Tailândia era completamente sem justificativa. Da Tailândia nós vamos para a Austrália, meu caro Matias. A gente vai passar rapidamente por um caso assim, só para citar, porque é um caso que muita gente deve ter visto, que se relaciona, por exemplo, com a notícia da Coreia do Sul, se relaciona com coisas que a gente fala da Arábia Saudita, enfim, que é o seguinte. Na Austrália, uma mulher chamada Kathleen Folbig, ela foi libertada, ela recebeu perdão do governador de New South Wales, tá? Depois de 2 décadas na prisão, porque ela foi condenada em 2003 pelo assassinato de 3 dos seus filhos, e a 4ª criança ela foi condenada por homicídio culposo. Ela alegava inocência, tá? As crianças morreram de maneira súbita, todas elas tinham menos de 2 anos de idade. As crianças, repito, morreram de maneira súbita. Ela sempre alegou inocência e ela recebeu perdão. Por quê? Porque uma nova pesquisa médica, tá? Uma pesquisa médica, não foi uma investigação, não inquérito nem nada, mostrou que na família dela estão os genes, tá, de uma mutação muito rara que causa morte súbita em criança. Eu tinha lido até que eram 2 condições diferentes. É uma junção muito rara. Isso. Isso aí que você está falando tem razão. Foi feito um abaixo-assinado por pesquisadores e médicos australianos pedindo para que ela fosse perdoada. Ela foi perdoada incondicionalmente pela governadora Margaret Beazley, tá? Que disse que espera... Lembrando que ela foi achincalhada pela opinião pública, então, né? Ela era a inimiga número 1 da Austrália, assim. Aí que tá. Em muitos lugares, incluindo aqui o Brasil, se uma mãe é presa por matar os seus 4 filhos e a suspeita que ela teria matado de envenenamento, alguma coisa assim, primeiro, ela correria o risco de ser linchada. Segundo, em vários países ela seria condenada à morte e ninguém ia sair em defesa dela. Então é possível que ela já tivesse sido executada em outros países, né? Por isso que eu falei que se relaciona com a notícia da Coreia do Sul, se relaciona com coisas que a gente fala da Arábia Saudita, né? Com o Irã, com os Estados Unidos, que vários estados têm pena capital, né? Então, assim, a pena capital, a discussão sobre a pena capital, ela sempre gira em torno, não, mas o serial killer que matou 20 pessoas, né? Esse cara merece viver e tudo mais, ou então o sentimento de vingança das pessoas, né? Um crime muito bárbaro, muito violento e tal. Agora, vejam só, a mulher ficou 20 anos presa, de forma inocente, tendo que lidar com o luto da perda de 4 filhos, e que ela foi injustamente responsabilizada por essas mortes. Duvidando até da própria inocência também. Deve ser, né? Isso daqui é o tipo de coisa que vai virar série, vai virar... né? Mas assim, claro, é um caso que sou uma exceção e tudo mais, mas é também o típico caso que mostra como você dar um tamanho poder às autoridades, que é o poder de executar uma pessoa, né? É algo que precisa ser muito pensado e repensado e tripensado, né? E agora a discussão é se a questão dela eventualmente receber uma indenização, né? Porque o que acontece? Ela foi perdoada, né, pela governadora, como eu mencionei, porém tem ali um outro mecanismo legal na Austrália, que eu não vou saber especificar, né, que ela pode eventualmente receber uma indenização por ficar 20 anos presa de maneira injusta, né? Então, novamente, é um caso muito chocante, é um caso muito sensível e que mostra, né, a importância desse tipo de discussão. A Austrália
numa notícia da sessão, né, não fez mais que obrigação e demorou tanto por quê, né, anunciou que vai finalmente introduzir uma lei criminalizando, né, a simbologia nazista, tá? Inclusive incluindo a suástica, né, e os raios duplos, né, da SS, né, que são os mesmos que estão no logo do Kiss, né, e que eles dizem que é uma grande coincidência, até porque o Gene Simmons e o Paul Stanley são judeus, né? Mas, enfim, se você nunca reparou, repare nisso, tá? O símbolo da SS alemã e o logo do Kiss é o mesmo S. Enfim, a Austrália agora vai criminalizar, né, a exibição dessa simbologia. Também na Austrália, a senadora Lydia Thorpe afirmou que o senador conservador David Vann a assediou sexualmente, tá? Que o ambiente dentro do Senado australiano é um ambiente extremamente machista, tá? E o senador ele foi suspenso pelo seu partido, né, pelo Partido Liberal, e agora vai ser alvo de um inquérito, tá? De uma investigação por conta dessa denúncia. Também na Austrália, uma última notícia, meu caro Matias, notícia de hoje, né? O parlamento australiano vetou, melhor dizendo, que a Rússia construa sua nova embaixada no terreno previsto, tá, em Canberra, afirmando que, pela proximidade do prédio do parlamento à nova embaixada russa, representa um problema de segurança. Tá? Então, o parlamento australiano cancelou a cessão do terreno e agora a Rússia vai ter que fazer sua embaixada em outro lugar. Da Rússia, nós vamos para a Nova Zelândia, já que o país assinou um acordo com Fiji, tá, para intensificar a cooperação de segurança entre os dois países, né? Lembrando que a Austrália e Nova Zelândia, indiretamente, né, fazem parte da defesa de vários dos países da Oceania. E, além desse acordo, o governo de Fiji também anunciou que vai revisar, tá, o memorando de entendimento assinado em 2011 com a China para cooperação policial. Tá? O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, o Sitiveni Rabuka. E aí, meu caro Matias, a gente cruza o Pacífico e vamos até os Estados Unidos, onde temos muitas notícias essa semana. Internas. Pois é. A principal delas é que o Denver Nuggets foi campeão da NBA. Mas, brincadeiras à parte, né, tivemos o acordo entre os dois partidos, né, no Congresso para o aumento do teto, né, de gastos do governo dos Estados Unidos. Então, o Fiscal Responsibility Act de 2023, ele suspende o limite da dívida do governo federal dos Estados Unidos até janeiro de 2025, tá? E coloca, né, ali uma série de gastos ou investimentos que não podem ser mexidos, como, por exemplo, o financiamento de planos de saúde, né, de veteranos de guerra, tá? E, como eu disse, foi aprovado, né, de maneira bipartidária. Nós tivemos 117 votos contra e 314 a favor. Tá? Votaram contra 46 democratas e 71 republicanos. No Senado, por sua vez, foram 63 votos a favor, 36 contra e uma ausência. Dos 36 votos contra, um veio de independentes, 4 democratas e 31 republicanos. Né? No caso, lembrando, todos os senadores independentes, na verdade, são do Partido Democrata. Né? Então, não tem mais teto da dívida nos Estados Unidos até janeiro de 2025. Está liberada a gastança. No dia 4 de junho, tivemos uma notícia muito estranha e triste depois, né, que um avião particular, né, um jatinho, um Citation 5, ele caiu, ele carregava 3 pessoas e um piloto, né, as 4 pessoas morreram, inclusive uma delas era uma criança. O avião ele foi interceptado por caças da Força Aérea dos Estados Unidos, porque ele entrou no espaço aéreo proibido de Washington,
né? E não respondia às comunicações por rádio. Foram enviados 6 caças, né? Que inclusive geraram um sonic boom, né? Que é quando o avião ultrapassa a barreira da velocidade do som, né? Gera um estrondo, que às vezes quebra uns vidros e tal. Muitas pessoas compartilharam vídeos nas redes sociais. Os nossos ouvintes mais velhos talvez conheçam a história de que em 82 algumas vidraças no Rio de Janeiro quebraram, porque quando o Vulcan da Força Aérea Britânica estava vindo para o Rio de Janeiro por problemas de combustível, né, ele foi interceptado pelos casos da Força Aérea Brasileira, a partir do Rio de Janeiro, que teve um sonic boom perto da cidade. Pelo pouco que eu sei, é o único sonic boom que já teve em área urbana no Brasil. Enfim, o Lito deve conhecer mais dessa história. Enfim, e o que aconteceu? Descobriram que todas as pessoas a bordo haviam desmaiado, né? Muito provavelmente o avião sofreu um problema na pressurização do ar, né? O piloto desmaiou e o avião ficou desorientado, eventualmente caindo e todas as pessoas falecendo, né? O ex-agente do FBI, Robert Hansen, que espionou para a União Soviética e para a Rússia, né, por quase 2 décadas, estava condenado à prisão perpétua, né, na prisão de Florence MX, né, de segurança mais máxima ever blaster, né, do mundo. Ele foi encontrado morto em sua cela aos 79 anos de idade. Tá? E assim, ele recebeu pouco mais de $1 milhão pela sua espionagem, pela sua cooperação, então, e salvo engano foi por dívida de jogo, alguma coisa assim. Um clássico. Porque na Guerra Fria tinha aqueles espiões ideológicos, né? Sim. Vou espionar pela União Soviética porque eu sou comunista e tal. Não, no caso dele era dinheiro mesmo. Então ele foi encontrado morto em sua cela. Aí, meu caro Matias, no dia 5, o senhor Tom Bussanich, que trabalhava no Departamento do Interior dos Estados Unidos, ele fez uma denúncia pública, né, dizendo que é o seguinte: o governo dos Estados Unidos ele tinha um fundo de $59 milhões, tá, para amparo a pessoas do atol de Bikini, que são parte das Ilhas Marshall, né, que foi um local onde os Estados Unidos realizaram mais de 20 testes nucleares, né, gerando consequências, né, gerando sequelas em várias pessoas. Lembrando que, por coincidência, né, o nome atol de Bikini, né, ficou muito popular na época que foi desenvolvido a peça de roupa que conheceu, hoje é chamada de biquíni, mas que não tem ligação direta, tá? Não é que é da ilha. Né? Nem com a fenda do biquíni. Não, aí que tá. A fenda do biquíni é diretamente ligada. O Bob Esponja é consequência dos testes nucleares. Ele é uma esponja. Os bichos da fenda do biquíni são do atol de Bikini e ficaram sencientes por causa do teste nuclear dos Estados Unidos. Tá? Que é a origem do Godzilla. O Godzilla e o Bob Esponja são primos. Eles são frutos do mesmo evento. Tá? E o Patrick, o Lula Molusco, o Plankton, enfim. E o que o funcionário do Ministério do Interior denunciou? Olha, em 2017, o senhor Donald Trump, ele alegando ali cortes de custos e tudo mais, ele simplesmente cancelou os mecanismos de controle e supervisão do fundo. E o que acontece? O fundo hoje tem apenas $100 mil. Onde foram parar os quase 59 milhões que estavam lá? Muito provavelmente, né, foram desviados e utilizados de maneira irregular pelo Anderson Gibas, que é digamos assim, o prefeito, tá, entre aspas, do atol de Bikini, né, que é parte das Ilhas Salomão, parte das Ilhas Marshall, desculpem, e que leva uma vida de luxos, né, no Instagram, inclusive viagem em jatinho particular, comprou imóveis no Havaí e tudo mais. E ele pôde fazer isso porque cancelaram os mecanismos de controle do fundo, né? Então você veja só. Falando em dinheiro do contribuinte, meu caro Matias,
Em Oklahoma, teremos a primeira escola religiosa financiada com dinheiro público dos Estados Unidos. Beleza. Pois é. Né? Então, agora, a Saint Isidore of Seville, né? Santo Isidoro de Sevilha, né? Uma fonte importantíssima sobre a Alta Idade Média, inclusive. Virtual Charter School, que vai ser... É católica. É católica, da Arquidiocese Católica de Oklahoma. Ela recebeu 3 votos a 2, né? Pela Charter School Board para poder funcionar. Tá? Então, e as charter schools, né, elas são public charter schools, elas recebem alunos e o governo, né, paga a escola por receber esses alunos. Então, vai ser uma escola religiosa financiada com dinheiro público. Essa semana passada, melhor dizendo, tivemos uma visita do Antony Blinken à Arábia Saudita, né, que buscou ali, né, reorientar as relações, né, que são muito estremecidas, já que o Joe Biden odeia o MBS e vice-versa. Ele se encontrou, inclusive, com o MBS. Não teve nenhum grande anúncio também, nada de muita pirotecnia. A agência, né, de ajuda internacional dos Estados Unidos, a USAID, anunciou que vai paralisar o envio de alimentos para a Etiópia, afirmando que existem diversas suspeitas de uso irregular e do desvio, né, desse auxílio para o país. A vice-presidente Kamala Harris, né, que de presidenciável está indo enfim, tá lá, né? Ela tá lá. É isso. Ela foi, né? Ela tá puta com o Joe Biden. Não, mas parte acho que é culpa dela mesmo. Mas ela deve estar pé da vida porque o Joe Biden é o candidato, né? Ela, né, presidiu, né, a cúpula Estados Unidos Países Caribenhos, que rolou em Bahamas, tá, na última semana, anunciando, né, que os Estados Unidos vai fornecer mais de 100 milhões de dólares para apoiar iniciativas sobre mudanças climáticas e combater o tráfico de armas. Lembrando que o pai dela é jamaicano, né? Bem lembrado, né? E a mãe é de origem indiana, isso, né? Só que aí, meu caro Matias, assim, a cúpula, tá, reuniu quase 20 países caribenhos. 100 milhões de dólares é troco de pinga. Tá? Nesse contexto. É troco de pinga, tá, senhor Estados Unidos? Enfim. No último sábado, dia 10, né, falando em criminosos mortos, né, a gente falou do espião, morreu o Ted Kaczynski, aos 81 anos de idade, ele que é mais conhecido como Unabomber, né, e que ficou muito famoso porque o apelido Unabomber que a imprensa deu pra ele transformou ele em uma celebridade. A verdade é essa, né? Se o nome dele fosse Barbudo Doidão, ninguém dava bola pra ele, né? Não ia ter texto apologético a ele escrito em portal aqui no Brasil, né? Se você sabe do que eu tô falando, você sabe. Se você não sabe, não tá sabendo. Ainda bem que eu pois é. Ignorei isso. E eu não lembro em qual documentário do Michael Moore que mostra a relação de terroristas dos Estados Unidos, acho que com o estado de Montana. Que todos eles muitos deles passaram pelo estado de Montana em algum momento da vida. Montana é um lugar meio, né, o Far Cry, acho que é o Far Cry 5, que é sobre milícias religiosas de extrema-direita dos Estados Unidos, acho que se passa em Montana, inclusive, né, com os Montana Freemen, aquelas coisas. Mas enfim, o Kaczynski, né, ele foi condenado à prisão perpétua por matar 3 pessoas com pacotes bomba, né, entre 78 e 1995, e ele morreu, né, na prisão, aos 81 anos de idade. Não se sabe a causa da morte, especula-se que ele tenha tirado a própria vida. O fato é que ele ferrou meu cronograma, eu vou ter que fazer uma nerdologia criminosa sobre ele. No dia 11 de junho, por sua vez, né, nos Estados Unidos, né, o húngaro George Soros, de 92 anos de idade, afirmou que vai transferir o controle das suas finanças para o seu filho Alexander Soros, tá, de 37 anos de idade. E o Alexander Soros, em entrevista ao Wall Street Journal, disse que deseja combater o possível retorno de Donald Trump ao poder, né? O que já gerou, né, um grande bafafá nos Estados Unidos, porque o George Soros, né, ele é esse grande centro de teorias da conspiração, né, por conta da Open Society e tal.
E mostrando aí que a forma mais fácil de você virar um bilionário é sendo herdeiro. No caso do Alexander. É. Então, porque então, o que acontece? O George Soros, né? Vamos botar uma coisinha aqui na mesa. Primeiro, muito das teorias da conspiração que ele sofre, elas têm um caráter antissemita. Sim. Né? Porque a ideia desde os protocolos, sabe, de Sião, sim. Né? Que os judeus secretamente controlam o mundo, controlam as finanças. O George Soros, se ele fosse um cara ou low profile, ou mais ainda, ele fosse um cara, um ativista conservador, tivesse as ideias do Elon Musk, ele era um herói de muita gente, porque assim, ele foi um refugiado da Hungria destruída pela guerra e pelo fascismo, que virou bilionário no mercado financeiro. É anticomunista. É anticomunista, né? Ele, inclusive, bota muito dinheiro nas universidades do leste europeu justamente por conta do anticomunismo, né? Ele virou um bilionário praticamente ali como, né, um self-made man, né? Não sei se chega tanto, eu não conheço assim tanta biografia dele, mas é quase isso, né? Então, assim... A trajetória dele justamente é que o Trump queria ser. Porque o Trump é herdeiro também. Isso, o Trump é herdeiro. Ele elaborou lá uma teoria própria, né, de como lidar com o mercado financeiro, de como lidar com bolhas, enfim, que aparentemente é um manual estudado até hoje, não conheço direito, os nossos ouvintes que entendem mais do mercado financeiro, nós temos muitos, né, ouvintes dessa área podem colaborar. Então, assim, ele seria o ídolo máximo desses caras, o cara que saiu de uma Hungria destruída, virou refugiado na Inglaterra e disso virou bilionário. Bilionário, com B. Tá? B de bananada. Pois é. E assim, segundo o senhor Google, ele tem uma fortuna de mais ou menos 7 bilhões de dólares e já doou cerca de 40 bilhões de dólares para a Open Society. Ou seja, ele botou mais dinheiro na fundação do que no próprio bolso. Então aí muita gente olha meio torto. E aí o que acontece? Ele bota dinheiro, às vezes, em causas que, como eu disse, os conservadores vão discordar, como, por exemplo, aborto de gestação. Aí vem a teoria... E veja, a gente não recebe dinheiro da Open Society, a gente não tem nada a ver com o George Soros. Tem várias pessoas que fazem trabalho sério que recebem dinheiro da Open Society, é importante lembrar isso também, né? Porque isso também é uma maneira de atingir o trabalho dessas pessoas, né? Então, assim, então, o que acontece? No caso de George Soros, é especialmente pelo fato de que ele contribui com algumas causas progressistas, mas como você lembrou, ele é um anticomunista, e o fato dele ser judeu. Porque a trajetória dele era para ele ser o ídolo máximo do pessoal do mercado financeiro. Um cara, né, que self-made man que virou bilionário. Enfim, e aí ele vai transferir o controle do império dele pro filho. E pronto, George, a gente fez o combinado, manda grana pra nós aí, tá? Falamos tudo que você queria, tá? Brincadeira. Nos Estados Unidos ainda, meu caro Matias, o governo anunciou que vai retornar à Unesco, né? Lembrando que a participação dos Estados Unidos na Unesco foi suspensa durante o governo Trump e agora o país vai retornar. Por que o país vai retornar? Né? Porque o Joe Biden é um baita cara legal. O Joe Biden adora a Unesco, né? Quer retornar e tal. Não, porque desde 2017 a China tá conseguindo aprovar um monte de projeto na Unesco, um monte de pauta na Unesco. Então os Estados Unidos perceberam que eles deixaram um vácuo de poder que foi preenchido pela China, né? Isso foi anunciado, né? O retorno foi anunciado pela diretora-geral da Unesco, a Audrey Azoulay, tá? E aí você falou do Trump, né? O Trump que é herdeiro. O Trump que tem gente que questiona se ele é bilionário com B, né? O Bloomberg questiona muito isso, né? Diz que ele é um bilionário meio fake e tal. Mas agora, né, o Donald Trump foi formalmente denunciado na Justiça Federal dos Estados Unidos, tá? Por 31 acusações relacionadas ao Espionage Act e outras 6 acusações ligadas à conspiração para obstruir a justiça. Tá? No último dia 13 de junho, né, 3 dias atrás, o Donald Trump compareceu à Corte Federal em Nova York. Tem lá o retratinho, né, porque não pode ter imagem, então tem o sketch lá feito com giz de cera, e se declarou inocente de todas as acusações.
qual a origem, né, das acusações do Espionage Act, né, por retenção intencional de informação de defesa nacional? Que ele guardava caixas e caixas e caixas de documentos sensíveis, né? Quando descobriram as caixas na Flórida e Mar-a-Lago, a gente até repercutiu aqui o tipo, né, de cada papel. Pelo menos 30 documentos que ele tinha na sua casa eram ultra secretos, tá? Eram top secret, né? O mais alto nível. Então é por isso, né? Porque ele simplesmente levou para casa caixas e caixas de documentos importantíssimos que afetam a segurança nacional dos Estados Unidos. Só que tem uma coisa muito interessante nisso tudo, meu caro Matias, que é o seguinte: foi uma lebre levantada pelo senhor Chris Christie, né? O nome, né, fantástico, né? O Christopher Christie. Ele foi governador de Nova Jersey entre 2010 e 2018. Ele foi procurador federal e hoje ele é comentarista de política. E ele é do Partido Republicano. Ele foi governador pelo Partido Republicano. Ele é do Partido Republicano, tá? E ele já foi um possível presidenciável também pelo Partido Republicano. Pois é. E aí ele participou, né, do Republican Town Hall, né, que é quando a CNN faz aqueles debates ali só com o pessoal republicano, depois tem o Democratic Town Hall, enfim. E ele falou assim: por que o Donald Trump transportou caixas com documentos secretos da Flórida para Nova Jersey, né? Como se fossem membros de sua família? Porque ele queria mostrar esses documentos para alguém que não queria ser visto na Flórida, né? E assim, é muito mais fácil, né, você ir até Nova York, né, uma pessoa, digamos assim, de um voo internacional, né, sei lá, vamos supor, é muito mais fácil uma pessoa sair de Moscou e ir para Nova York do que ir de Moscou para Flórida, né? Porque assim, ele de fato, ele transportou caixas entre uma residência dele e outra. Não é que foi simplesmente ele levou para casa e deixou num canto. É meu, putz, peguei por engano e ficou lá. Não, ele mexeu nessas caixas. Então assim, ele mostrou para pessoas, ele mostrou, o Kid Rock, não é o Chris Rock, o Kid Rock disse que o Trump mostrou documentos para ele. Mas assim, você tem que estar muito doidão pra mostrar um documento confidencial pro Kid Rock. Pois é, mas e o Kid Rock provavelmente te deixou doidão. Né? mas até aí eu não acho que o Kid Rock é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Eu tenho minhas dúvidas. Só o bom gosto. Mas então assim, ele mostrava essas caixas pra alguém, né? Então né, é interessante ficar de olho. Continuando, meu caro Matias, o Modi, né, o Narendra Modi, premier da Índia, vai visitar, né, o Joe Biden agora, semana que vem, né, vai realizar uma visita de Estado, tá, aos Estados Unidos. Tá? É o mais alto nível, né, de protocolos, de profundidade de relações, de cerimônias, né? E por conta dessa visita, a Anistia Internacional vai exibir no dia 20 de junho, num telão em Washington, o documentário da BBC sobre o Modi e as mortes no estado de Gujarat, quando ele era governador, aquele mesmo documentário que a Índia censurou. Então a Anistia Internacional vai botar o documentário num telão em Washington, né, o documentário The Modi Question. Né? E também nessas relações, o Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, se encontrou com o seu homólogo, o Rajnath Singh, em Nova Delhi, no último dia 5 de junho, onde assinaram um acordo para maior cooperação na indústria de defesa. Tá? Não é apenas venda e compra de armas. Né? Lembrando que a Índia é o maior comprador de armas do mundo, né? Porque a Índia mantém aquela política que a gente já explicou aqui algumas vezes, de buscar não ter uma dependência de um único fornecedor. Então a Índia compra muita arma de muita gente. Tá? A maior parte das compras são da Rússia, sim, mas também compra dos Estados Unidos, França, Israel, Reino Unido, e também produz muita coisa. Né? Hoje em dia a Índia tem praticamente completa autossuficiência na indústria naval de superfície.
Falando em tropas dos Estados Unidos, falando em defesa dos Estados Unidos, um helicóptero dos Estados Unidos sofreu um acidente na Síria, deixando 22 militares mortos, sem revelar em detalhes ou condições das pessoas. Ontem, dia 15 de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve, né, o requerimento federal por 7-2, né, afirmando que nativos americanos, né, indígenas dos Estados Unidos, têm preferência na adoção de crianças indígenas. Tá? O Indian Child Welfare Act de 1978, né, ele colocava ali algumas regras, né, para que crianças de origem indígena, né, que fossem colocadas para adoção, outros indígenas teriam prioridade. E isso foi desafiado na Suprema Corte, tá, por grupos do Texas, tá, um grupo religioso do Texas, né, aquela prática que alguns grupos religiosos têm, né, de fazer o proselitismo religioso pela adoção de crianças indígenas, né, então você cria ela na sua religião, né? No caso, eu não sei se eram grupos protestantes, né, mas no Texas muito provavelmente eram. E agora a Suprema Corte, por 7-2, manteve que crianças indígenas terão preferência, né, outras pessoas de origem indígena terão preferência para a adoção de crianças indígenas, numa ordem que é o seguinte: primeiro, a família estendida; em segundo lugar, pessoas da mesma nação indígena; e em terceiro lugar, outras famílias nativo-americanas. Então, né, tivemos essa decisão. E aí, duas notícias, né, não tão... mais pela curiosidade, né? Uma delas... Eu tenho uma também, que eu vou emendar no fim. Tá bom. Uma delas foi que no último dia 14, né, o Reddit, que é uma das principais comunidades, né, online do mundo, né, uma das principais redes sociais, passou por um verdadeiro apagão devido a uma disputa de poder interna, né, entre as comunidades e a administração da empresa, né, deixando ali milhões de conteúdos fora do ar, tá? E para quem quiser entender melhor, eu recomendo a thread do Mr. Caio, tá? @mrcaio, né? Que ele fez uma thread chamada O Colapso do Reddit Explicado for Dummies. E, né, nós que somos dummies, sim, entendemos bem. E ficou, né, uma explicação ótima, que é basicamente o Reddit entrou numa briga com o Google, e aí a empresa Reddit decidiu ficar contra os próprios produtores de conteúdo, que por sua vez então ficaram contra a empresa nessa briga envolvendo o Google, né, a busca Google e tudo mais. E os apps de terceiros, enfim. A outra notícia que eu tenho, meu caro Matias, é que o... né, manager, gerente, né, o gerente do necrotério da Escola de Medicina de Harvard, ele foi indiciado por roubo e venda de partes de cadáveres, né, corpos que foram doados à faculdade, e ele roubava, né, pedaços e vendia no mercado paralelo entre 2018 a 2022. Ele que trabalha em Harvard desde 1995. Tá? Ele, inclusive, mantinha vários, né, desses restos corporais em sua própria casa, e ele chegou a enviar um cérebro pelo correio. Tá? É isso. Eu vou falar o quê de uma pessoa que manda um cérebro pelo correio? Bem, tentando limpar um pouco a barra de Harvard, o ex-professor da universidade, o Cornel West, um intelectual brilhante, né? Enfim, uma pessoa que além de Harvard deu aula em outras universidades estadunidenses, como Yale, Princeton, Dartmouth, enfim, várias, estuda muito a questão da Black Church, foi próximo dos Panteras Negras, apesar de não ter sido filiado, né? Ele que foi criado no norte da Califórnia, anunciou a sua candidatura à presidência pelo People's Party e também disse que busca, né, uma aliança com o Green Party, né? Uma candidatura crítica,
dado, né, o bipartidarismo nos Estados Unidos, mas vai ser interessante de acompanhar a campanha dele, que não vai poupar críticas ao candidato democrata ou republicano, quem quer que seja o representante dos dois principais partidos dos Estados Unidos.